uma grande meta na sua vida, e vamos analisar aqui que você quer atingir uma meta que você vai provavelmente ir atrás dessa meta durante 12 meses ao longo da sua vida. O que significa isso? Significa você ser efetivo ao longo de vários meses, um depois do outro. Conseguindo ser efetivo depois de um mês após o outro, conseguindo definir e atingir rotinas um mês após o outro, você simplesmente conquista o que você mais quer. Quando as pessoas não têm consciência sobre isso, elas tentam atingir uma meta de 12 meses, por exemplo, alguma coisa que ela quer atingir em 12 meses, faturamento, perder peso, seja lá o que for, mas elas não focam na construção de semana após semana, rotinas para que ela conquiste o que ela mais quer. E isso é um grande erro. O que nós vamos fazer nesse vídeo aqui é ajudar você a construir um planejamento semanal, mínimo que seja, para que você conquiste o que você mais quer. E por onde precisamos começar? Se você é uma pessoa que normalmente não faz isso, provavelmente você tem uma quantidade muito grande de um negócio que vai minar a sua produtividade, que são as pendências. Quanto mais pendências você tiver, quanto mais coisas para realizar você tiver, e essas pendências vão deixando você cada vez mais chateado, triste, raivoso, talvez até depressivo, porque essas pendências todas são coisas que você deveria fazer e não está fazendo. Só que essas coisas elas continuam o tempo todo martelando a sua cabeça aqui. Elas ficam na sua mente o tempo todo e isso vai fazendo com que você fique ansioso. A primeira coisa para um planejamento semanal eficiente, seguramente, é o seguinte: é você entender que você vai precisar ter uma lista de atividades que você tem que fazer essa semana, que são a sua lista de pendências. Quais são as coisas que você tem pendente, que estão tirando a sua energia, tirando o seu sono? Você precisa listar isso, porque a sua mente não é lugar de guardar pendências. Quanto mais pendências você guardar na sua mente, tentando lembrar dessas pendências, menos criativo você vai ser e mais ansioso você vai ser. Primeiro ponto, então, é fazer a lista de todas essas pendências que você tem. Wendel, mas quando que eu devo fazer essa lista? Na minha opinião, você deve fazer isso todo domingo. Por que domingo? Porque é um dia onde você está relaxado, tranquilo e se preparando para começar a sua semana. Nunca faça a sua lista de atividades ou seu planejamento semanal na segunda-feira. Não, pior dia segunda-feira, porque aqui a coisa já está acontecendo, o fogo já está pegando. Então a melhor coisa é você fazer esse planejamento semanal, essa sua lista de pendências, para você que não fez um planejamento semanal eficiente nos últimos momentos da sua vida, no domingo. Depois que você tem essa lista, você está um pouco mais leve, sabendo que você vai ter um momento para executar essas atividades aqui, você está um pouco mais leve para poder pensar o seguinte agora: ok, quais são as metas mais importantes que eu tenho? Se você nem metas tem, você precisa definir quais são as metas mais importantes da sua vida para os próximos 12 meses. Wendel, quantas metas devo definir? No máximo 3 a 4 metas realmente importantes na sua vida. Defina essas metas, porque vai ser a partir dessas metas que você vai definir atividades para fazer ao longo da sua semana. Então eu vou partir do seguinte pressuposto aqui, que você já tem essas metas definidas. Se não, para um tempinho e define essas metas. O que você precisa fazer ao longo da sua semana é se perguntar: ok, dessas 3 metas que são super importantes, essas 3, o que eu preciso entender agora aqui? Dessa meta número 1, quais são as atividades? Da meta número 2, quais são essas atividades? Da meta número 3, quais são as atividades que, se eu realizasse essa semana, seria incrível? Então entenda que eu tenho a meta 1, a meta 2 e a meta 3. Talvez aqui seria abrir seu próprio negócio, talvez aqui seria você aumentar seu faturamento, ou talvez aqui seria, a terceira seria emagrecer, ou ler mais livros. Eu não sei qual que seria essa meta ou a área da vida que você está definindo, tá? Mas é importante que você tenha clareza sobre quais são cada uma delas. E para essa semana, entendendo que você já tem aqui a sua lista de pendências, isso já deixa a sua mente mais solta, mais leve, é você listar quais são as coisas que você é capaz de realizar essa semana para que essas suas metas, esses objetivos comecem a andar. Quando você fizer isso, cuidado para não colocar muita coisa, você vai ficar super feliz de ver isso daqui mapeado e tal, mas você não vai conseguir executar tudo isso naquela semana. Tendo isso listado, isso aqui se faz uma folha de papel ou talvez uma planilha de Excel, essa organização. O próximo passo depois disso daqui é fazer com que a sua lista de pendências, é fazer com que essas atividades mais importantes que você tem aqui desaguem numa ferramenta de execução. Wendel, que ferramenta de execução é essa? A ferramenta de execução é a agenda. Então, nesse momento, eu recomendo que você use 2 tipos de agenda. Você pode utilizar, por exemplo, o Google Agenda, ou você pode usar uma agenda de papel. Nenhum problema.
As duas agendas são eficientes. Wendel, mas qual é melhor? Ambas têm vantagens, mas verifica qual que você lida melhor, qual que vai ser mais fácil para você. O Google Agenda, por exemplo, você pode utilizar ele sendo a agenda nativa do seu celular, se você tem um Android, então você pode usar a agenda nativa do seu iPhone, que também vai funcionar, ou uma boa agenda de papel. Não importa, eu não vou entrar nisso aqui porque tem aulas longas que eu dou sobre agenda que demoram mais de 3 horas, isso aqui é só um overview, só para você poder sair do zero e começar a avançar. Então você vai desaguar essas atividades todas que a gente está discutindo aqui na sua agenda, que pode ser uma agenda Google ou uma agenda de papel ou agenda nativa do seu celular. Tendo entendido isso, o que você vai fazer? Entenda o seguinte aqui. Aqui eu tenho segunda-feira na minha agenda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na agenda. Entenda que cada um desses dias aqui tem as suas horas definidas, os seus blocos de tempo definidos, tá? Então vamos entender aqui ludicamente, tá? Cada bloco desse aqui, onde vocês estão vendo aqui embaixo, é 1 hora do seu dia. Ludicamente, o que seria, né? Para que a gente possa entender o que a gente está propondo aqui para você. Espera aí, escolher um verde aqui, que tá difícil. Vamos lá, né? O que seria aqui, então, de uma forma simples isso daqui? Seria você entender, ok, eu tenho essas pendências aqui em cima, eu tenho essas atividades que eu quero fazer aqui. Eu preciso fazer com que tudo isso aqui caiba em harmonia dentro da minha agenda. Então a gente poderia definir mais ou menos o seguinte, poxa, essas pendências aqui eu não posso deixar passar. Então essa primeira pendência aqui, eu consigo fazer na terça-feira às 9 horas. Deixa eu bloquear na minha agenda aqui, yes. Essa outra pendência aqui eu consigo fazer na quinta-feira, logo pela manhã. Maravilha, uau, que sensação maravilhosa. E você vai pegando cada uma dessas atividades aqui e você vai alocando elas dentro da sua agenda. E você vai ocupando o seu tempo. E quando você vê, todas as suas pendências passaram para dentro da sua agenda. Isso vai te dar um ar de produtividade imenso. É óbvio que isso aqui você está planejando. Você não vai ter que executar isso na data correta, mas calma, tá? No momento correto. Agora vamos passar para outra lista ali. O que temos aqui agora? Você olha para suas listas ligadas às suas metas, você começa a perguntar, ok, então, o que eu vou precisar fazer? Bom, aqui eu tenho reunião com a minha equipe, com o meu gerente, aqui são relatórios que eu tenho que fazer, isso aqui são atividades que são rotineiras, maravilha. Ah, mas essa daqui agora, essa atividade aqui, eu vou lançar ela bem aqui, porque eu sei que esse horário eu vou conseguir fazer. Essa outra aqui eu vou lançar bem aqui, porque aqui eu vou conseguir fazer. Nossa, mas eu tenho academia. Uau, academia eu preciso ir todos os dias, então como é que eu vou fazer? Poxa, eu vou bloquear aqui então todos os dias esse horário, que é o horário que eu vou na minha academia, ou que eu vou pegar meu filho no colégio, ou alguma atividade que você faça rotineiramente. Poxa, esse dia aqui já não deu, hein? Então eu vou passar minha academia para esse momento mais cedo aqui. Quando você vê, você vai ocupando toda a sua semana e planejando e desenhando toda a sua semana, colocando as suas pendências dentro da sua agenda, colocando os itens que vão te levar para um nível diferente de jogo dentro da sua agenda. Quando você perceber, você vai estar ali com a sua agenda provavelmente 80% planejada e bloqueada. Talvez 90%. Mas não fique ansiosa em relação a querer executar tudo que está aqui na sua agenda. Não fique ansioso e ansiosa em relação a isso. Se você fizer um processo como esse que eu estou te mostrando aqui, e você conseguir executar, digamos aqui, você conseguir executar disso tudo que você está colocando na sua agenda, você conseguir executar na primeira semana 40%, magnífico. Depois de alguns meses você estiver executando 60%, incrível. Se depois de 1 ano fazendo isso você estiver executando 80%, está magnífico, está incrível. Wendel, mas quando que eu vou conseguir executar 100% do que está na minha agenda? Deixa eu te falar, eu leciono sobre isso há 15 anos e até hoje eu não consegui executar tudo que está na minha agenda. Então o jogo não é você ser plenamente disciplinado e fazer tudo que está na sua agenda, não é isso, não é sobre isso. É sobre você conseguir executar pelo menos 80%. E se você quiser procrastinar, ou naturalmente nós somos humanos, somos falíveis, procrastinar um pouquinho, 10%, 20% no máximo, não tem nenhum tipo de problema. Fechado? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, avance. E se você quiser saber mais sobre produtividade, foco, disciplina, gestão do tempo, é muito simples. Basta você acessar um site, que eu vou escrever aqui, vamos ver se eu consigo escrever aqui, acho que vai